Boa noite, obrigado pela audiência e pela simpatia. Cá estamos nós hoje para mais um debate livre. Escolhemos hoje a agenda eleitoral africana para 2019. Vamos igualmente recordar quais os países que tiveram eleições em 2018. Para já todo o destaque para a República Democrática do Congo, eleições gerais no passado dia 30 de dezembro. Destaque naturalmente para as presidenciais que deram vitória a Félix Tshisekedi, que vai tomar posse na próxima quinta-feira. A SADC foi a primeira organização internacional a felicitar o novo presidente, mas no meio de muita polémica, porque a oposição contesta o resultado das eleições que foram já consolidadas, sufragadas, validadas pelo Tribunal Constitucional, que anteontem deu vitória a Félix Tshisekedi. Devo igualmente sublinhar que houve outros países da nossa zona de influência, a África Austral e da África Central, que realizaram eleições. Este ano, igualmente, vamos ter eleições gerais, eleições presidenciais na nossa zona de influência, com destaque para as eleições na Namíbia, mas noutras latitudes vamos igualmente ter eleições, com destaque para as eleições na Argélia. Não se sabe ainda se o presidente Abdelaziz Bouteflika vai concorrer a um quinto mandato. Ele sofreu um derrame cerebral em 2013, mas certa opinião pública na Argélia continua a sublinhar que Bouteflika tem condições de poder concorrer a mais um mandato presidencial, que seria o quinto. Está com 81 anos de idade e sofreu, como disse, há quase 6 anos um derrame cerebral. Vamos igualmente ter também eleições noutros países do continente africano e por isso convidamos Frederico Batista, Israel Bonifácio, Matias Pires e João Gonçalves, todos especialistas em relações internacionais, para nos ajudarem a desconstruir essa expectativa à volta das eleições que vão ter lugar em 21 dos 54 países do continente africano e também fazermos um balanço do que foram as eleições em vários países do continente persa em 2018, com destaque naturalmente para a República Democrática do Congo. Como disse, o presidente eleito Félix Tshisekedi vai tomar posse na próxima quinta-feira. Há uma grande expectativa em Kinshasa, não se sabe ainda o local da cerimónia, se no Estádio dos Mártires, se no Palácio das Nações. Daí que eu coloco a primeira questão ao João Gonçalves: qual é a sua expectativa à volta desta cerimónia de posse do presidente eleito da República Democrática do Congo, numa altura em que a organização ainda não sabe onde é que vai decorrer a cerimónia e também muitos dos convidados não vão chegar a tempo porque os convites surgiram muito tarde? Sim, boa noite, amiga, boa noite, telespectadores. De facto, o presidente Tshisekedi foi confirmado como presidente eleito da República Democrática do Congo, uma confirmação que vem do Tribunal Constitucional. Não obstante alguma pressão da União Africana, que até acabou por anular a missão para o Congo, que pedia que se adiasse a proclamação dos resultados definitivos. Pronto, o facto está consumado. Tshisekedi é o presidente da República. Agora, por aquilo que eu sei, normalmente a investidura do presidente da República no Congo desde 2006 sempre ocorreu naquilo que chamava-se Cité de l'Oia, a cidade da Oa. Nunca ocorreu na presidência da República. Agora, provavelmente por causa da mudança da eleição do novo presidente, provavelmente isso pode ocorrer também no Estado dos Mártires, né? Agora, podemos também dizer que a SADC, ao reconhecer a eleição do presidente Kabila, foi chamando a atenção para que se respeitem as instituições congolesas, se respeitem a soberania. Significa que a SADC sabe alguma coisa, algo pode acontecer, porque até a União Europeia ainda duvida dos resultados que deram vitória ao presidente Kabila, ao presidente Tshisekedi, tanto também os Estados Unidos da América, né? Mas penso que não vai acontecer mesmo nada, o facto está consumado. Provavelmente o futuro governo continuará a ser submetido a uma pressão de sanções da União Europeia, que pode prejudicar o desenvolvimento e prejudicar os programas do governo. E também do presidente Tshisekedi, que ele tinha como o candidato para cargo de primeiro-ministro o Vital Kamerhe, que o apoiou, mas como
o seu partido não ganhou, a sua coligação não ganhou, há a probabilidade de o FCC do presidente Kabila vir a ocupar a pasta de primeiro-ministro. E também ocupar a Assembleia Nacional. Agora, não sabemos como é que o presidente Tshisekedi vai coabitar, porque não será coligação, é coabitar com o governo de homens que até recentemente eram quase inimigos. Todos sabemos que o pai dele faleceu na Bélgica, até agora não voltou, né? E também temo que amanhã o seu partido, o DPS, venha se desfazer, porque ele vai ser pressionado a aproximar-se do partido governante e ele corre o risco de o partido dele ser enfraquecido. Bom, podemos vir assistir num sistema do tipo Tibala, né? Que saiu do UDPS e hoje está ali como um homem da maioria presidencial. Seria muita pena para o presidente Tshisekedi, cujo pai lutou muito para a mudança democrática no Congo. Bom, vamos assistir então quinta-feira a tomada de posse do presidente eleito da República Democrática do Congo. Foram as quartas eleições gerais. Frederico Batista, desde 1960 que esta é a primeira transição pacífica em dois presidentes democraticamente eleitos. Estamos bem recordados que, apesar de Kabila ter ficado quase 17 anos no poder, ele foi eleito depois de assumir o poder na passagem da morte do pai. Depois houve eleições e ele foi democraticamente eleito. Esta é a primeira transição que se assiste num país com dimensões, diria, continentais, potencialmente rico e que permanece adiado. Qual é o seu comentário agora com esta transição? O que é que se espera da vizinha República Democrática do Congo? Bem, primeiramente eu gostaria também de cumprimentar o Amílcar e os meus colegas e também os nossos telespectadores. Bem, eu acho que efetivamente é uma situação que ainda preocupa, porque desde já o processo das nossas independências que esperava-se que houvesse um reforço da nossa ordem democrática. Isto não aconteceu por vários fatores, como sabemos, mas eu particularmente sinto-me bastante feliz porque eu acredito que todos os sistemas políticos elas passam por um processo de maturação. Se nós olharmos hoje para aquilo que é a realidade democrática europeia ou até mesmo americana, que parece ser um modelo mundial, todos eles passaram por muitas situações internas, passaram por muitos conflitos, até terem a realidade que têm hoje em termos de organização democrática, em termos de aprofundamento das suas instituições democráticas. Eu acho que os países africanos vão passar pelo mesmo processo, ou já estão a passar pelo mesmo processo. É só nós olharmos um pouco para o nosso país, que até pouco tempo também tínhamos eleições com grandes sublevações sociais, com situações caracterizadas exatamente iguais àquilo que estamos a ver hoje no Congo, em que normalmente os partidos da oposição tendem a não aceitar os resultados eleitorais, mas à medida que os processos foram sendo reiterados, nós começamos a perceber que há uma melhoria em termos não só do próprio processo de organização, em termos da credibilização das próprias instituições que preparam os processos eleitorais e também já não há tanto alarido, vamos assim dizer, quando esses resultados são naturalmente publicados. Porquê? Porque sente-se que a pouco e pouco as próprias forças políticas começam a perceber que a prática vai fazer com que então as questões que nesta altura podem ser situações fraturantes, quer dizer, à medida que o tempo for passando, essas questões vão sendo ir eliminando aos poucos. Portanto, eu acredito que não é fácil, principalmente para o candidato que efetivamente venceu as eleições no Congo, não poder assumir o seu papel como o candidato eleito, e também é extremamente negativo quando efetivamente aquilo que é a vontade do povo não se concretiza. Mas eu acredito muito piamente de que, independentemente de todos os prós e contras, Félix Tshisekedi deve efetivamente assumir poder. É preciso que se respeitem as instituições congolesas, independentemente das nossas opiniões, independentemente das várias conjecturas que nós possamos fazer em relação à atual situação e às situações futuras, porque estas passagens, vamos assim dizer, ou estes processos eleitorais e agora a mudança do poder de um partido que esteve a governar para um partido da oposição, volto a reiterar, independentemente das várias conjecturas, porque nós temos consciência de que quem saiu verdadeiramente vencedor dessas eleições é Joseph Kabila. Há grandes probabilidades, por exemplo, de ser submetida à Assembleia uma proposta de revisão constitucional que eventualmente retire e elimine esses limites em termos de mandato e assim o presidente Joseph Kabila em 2023 poder voltar a concorrer e aí ter a possibilidade de governar sine die.
mas ainda assim eu acho que é bom, eu acho que a liberdade democrática ela se reforça por via da prática, das práticas reiteradas, e eu acredito que depois dessas eleições as próximas serão muito melhor organizadas e não teremos tantas dificuldades e tantos problemas como nós vivenciamos nessas eleições. Obrigado, Matias Pires. Estamos a falar, obviamente, da República Democrática do Congo. Foram as eleições mais mediáticas do ano, ocorreram num dia em que ninguém contava, dia 30 de dezembro, com esta vitória anunciada de Félix Tshisekedi pelo Tribunal Constitucional. Estamos em presença, digamos, de umas eleições atípicas, com a oposição a exigir a contagem manual, digamos assim, dos votos, com a SEDEC, a União Africana e a Conferência dos Grandes Lagos a pedirem às autoridades congolesas que não divulgassem os resultados, mas o que é facto é que, na véspera da cimeira anunciada destas três organizações em Kinshasa, o Tribunal Constitucional, de madrugada, na calada da noite, acabou por anunciar e a proclamar a vitória, digamos, de Félix Tshisekedi. O que é que se espera agora da República Democrática do Congo na era de Tshisekedi? Bom, muito boa noite. Temos aqui o culminar de um longo suspense que durou pouco mais de 2 anos, porque queremos aqui recordar os telespectadores que os mandatos constitucionais do presidente José Kabila terminaram em 2016. Mas o processo foi sendo protelado e depois de muitas acrobacias do presidente José Kabila, finalmente temos o processo eleitoral e é este desfecho que fez com que a SADC, o presidente Gengobe, que é o presidente em exercício da SADC, e eventualmente também com o consentimento do presidente Edgar Lungu, que não o fez de forma explícita, mas a Zâmbia que liderou a missão de observação da SADC. Portanto, dizia eu, a SADC optou pela tática do menor custo. Portanto, é aquele ditado popular de que antes um pássaro na mão do que 2 a voar. Portanto, toda a gente tem consciência de que Martin Madidi Fayulu venceu de forma esmagadora, de forma indubitável, as eleições, mas, tal como Kabila engendrou a tática, esta percepção de saída de Kabila, primeiro, convocar as eleições que estavam ameaçadas, depois, anunciar a retirada e, ato contínuo, permitir que o vencedor seja da oposição, a meu ver, fez com que a SADC entendesse reconhecer a vitória de Félix Tshisekedi. Mas esse reconhecimento da SADC também tem outros indicadores. Quando se realizou a dupla troika em Brazzaville, por altura do adiamento das eleições, seriam no dia 23 de dezembro, e aconteceram coisas, como, por exemplo, o incêndio que destruiu uma boa parte da logística eleitoral no armazém lá de Gombe. Dizia eu, a SADC reuniu em Brazzaville com a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, liderada atualmente pelo presidente Sassou Nguesso, do Congo-Brazzaville. Vimos que alguns líderes das duas sub-regiões não se fizeram presentes. O presidente Paul Kagame, que para além de ser membro da região dos Grandes Lagos, é também o presidente em exercício da União Africana, não foi. O presidente Ramaphosa da África do Sul também não foi. Em diplomacia, o nível, a qualidade de representação nos fóruns internacionais transmite uma mensagem sobre a importância ou o posicionamento político que aquele Estado quer assumir. Portanto, a África do Sul forneceu a logística eleitoral. Nós vimos que depois desse ato do incêndio, o Coronel Nangaa é o presidente da CNI, que dirigiu o processo eleitoral, foi à África do Sul. Especulou-se até ao nível de Kinshasa que teria pedido asilo e que não haveria de regressar na África do Sul. E ele não haveria de regressar a Kinshasa. E realizou contactos políticos que nós ignoramos, portanto, o seu conteúdo.
também ao nível da recente cimeira da União Africana que abordou a questão do Congo, quando se disse que o Tribunal Constitucional não deveria divulgar o resultado definitivo, sem, entretanto, incluir os mecanismos de sanção, porque é importante que, não, dizia Hobbes que um pacto sem espada são meras palavras que não vão causar constrangimento a ninguém. Portanto, foi um blefe. E em termos de matérias de teorias e técnicas de negociações internacionais, se há uma técnica que é muito arriscada, é o blefe. O blefe só vale quando a parte visada não se apercebe de que estamos em presença de um blefe. Naturalmente, o Congo usou os seus recursos enquanto Estado soberano. Não podia nem tampouco admitir que a União Africana condicionasse a divulgação dos resultados. Agora, sabemos que há muitos desafios, tal como disse o Dr. João Gonçalves. Tanto Félix Tshisekedi não é um presidente legítimo, ele vai ter que conquistar essa legitimidade com a prática governativa. Foi proclamado pelo Tribunal Constitucional? Não, foi proclamado, por isso é presidente legal. Legal. Ele é legal porque foi proclamado nos termos da lei, mas não é legítimo porque não reflete fielmente a escolha soberana do povo. E por via disso, ele terá que conquistar esta confiança através da ação governativa. Portanto, vamos ver como é que vai decorrer o processo. Essa tática que o Amílcar acabou aqui de dizer, de normalmente, tal como foram os resultados provisórios, a organização procura sempre divulgar o resultado ou num domingo e de preferência à madrugada, não é? Quando as pessoas estão a dormir. Portanto, foram táticas que resolveram aplicar, que é para esterilizar a fúria do povo congolês. E, felizmente, apesar de algumas situações menos boas que tenham ocorrido, de baixa intensidade, parece que há um certo conformismo. E esse conformismo do povo não tem a ver apenas com a aceitação implícita de Kabila, mas decorre também do facto de Martin Fayulu não ter uma almofada política muito homogênea. Ele contou com o apoio do partido de Jean-Pierre Bemba, o Movimento para a Libertação do Congo. Também contou com o apoio dos membros do Moïse Katumbi. Contou com o apoio dos adeptos de Mbusa Antipas Nyamwisi. Enfim, contou com outros membros da sociedade civil. Esta dispersão de apoiantes fez com que, agora que tem que reivindicar, não tivesse estofo suficiente para suportar a reivindicação. Apesar de a Madame Eva Bazaiba, a secretária-geral do MLC, ter dito que Tshisekedi recebe um presente envenenado. Mas isso, penso que está no quadro do discurso político, que não vai ter grande influência no curso do processo. Portanto, o grande vencedor, tal como disse o Dr. Frederico aqui, é Kabila, porque está a materializar-se toda a estratégia que ele congeminou. Ilha Bonifácio, qual deverá ser agora a posição da SADC, da União Africana, da Conferência Internacional, enfim, dos aliados do Estado congolês? Nós vimos que Kabila, ao longo desses anos todos, que esteve no poder, fez muito boas alianças, consolidou uma relação boa também com a África do Sul, enfim, tem uma ótima relação com vários outros países, com o Egito, onde compra armamento, com a Coreia do Norte, onde vendeu urânio, com os Estados Unidos da América, com a Coreia do Sul. Como é que será agora, daqui para a frente, a vida do Kinshasa sob a batuta de Félix Tshisekedi? Bom, mais uma vez, muito boa noite aos colegas e aos telespectadores. Portanto, é importante dizer aqui, portanto, com todo o respeito e humildade que se impõe, que já há 2 anos eu fui dizendo, aqui fui vaticinando, tanto em outros palcos onde eu passo, que quem ganharia essas eleições seria efetivamente o presidente Joseph Kabila. Portanto, tanto aqui na televisão, na TV Zimbo, na Rádio Nacional, lá, eu sempre disse que estava praticamente desenhado, né, o processo de que o presidente Kabila ganhasse as eleições. O facto é que, portanto, a comunidade internacional e também a comunidade interna distraiu-se em ter que olhar apenas naquilo que é o candidato do presidente Kabila, portanto, que é o presidente, ou seja, que é o candidato Ramazani.
E o presidente Kabila conseguiu, de facto, piscar à direita e manobrar à esquerda. Só quando a comunidade internacional apercebeu-se de que o presidente Kabila tinha o plano B, para além do plano A, que era Ramazani, obviamente começou a se preocupar. Esta última reunião realizada tanto na Etiópia, em que houve a dupla troika, e também depois um encontro de alto nível, eu penso que aquele encontro foi efetivamente extemporâneo. Extemporâneo por quê? Porque o presidente Kabila já tinha quase tudo desenhado. O presidente Kabila e também o seu próprio aliado, o agora aliado, que é o presidente Tshisekedi. E a comunidade internacional, sobretudo aqui a SADC, a região dos Grandes Lagos e a própria União Africana, eu penso que não teriam moral, nesta altura de poder, impedir que as autoridades congolesas pudessem efetivamente anunciar os resultados eleitorais. Porque, na verdade, os resultados eleitorais começaram a ser anunciados desde o dia 8 de janeiro. Obviamente que já se tinha criado expectativa. E eu sempre chamei a atenção que o presidente Kabila tinha sobre si o controle do país, tinha as Forças Armadas, tinha as instituições do Estado, tinha quase tudo sob o seu próprio controle. Seria impossível que qualquer uma organização internacional pudesse conseguir interferir naquele processo. Recuando o tempo, é importante nós lembrarmos que este processo começou a ser viciado há 2 anos. Não é por acaso que o presidente Kabila não aceitou realizar as eleições em 2016. Portanto, ele pretende em 2017, 2018, porque foi preparando as condições para poder usar esse processo eleitoral. Eu me lembro que um dos últimos encontros internacionais sobre a questão das eleições no Congo Democrático foi realizado cá em Angola, sob patrocínio das Nações Unidas. E não conseguiu reunir as partes. Aquela reunião que aconteceu aqui no Talatona foi um fiasco. Portanto, as partes envolventes, tanto a oposição, não se fez presente. Logo, estava efetivamente desenhado o quadro de que não seria possível. Agora, é verdade que houve efetivamente alguma tentativa por parte de países vizinhos, como é o caso de Angola, o caso do Ruanda. Aliás, não é por acaso que o presidente, ou seja, as autoridades congolesas, tanto acusaram o presidente João Lourenço e também o presidente Paul Kagame e também a própria França, que estariam a imiscuir nos assuntos do Congo Democrático. Tudo por quê? Porque, na verdade, havia aqui, não era necessariamente uma interferência, mas um aconselhamento por parte do presidente Kabila. Porque o que estava em causa, na verdade, era a própria estabilidade da região e não só do continente africano. Mas, como tanto há aqui a própria ambição política por parte dos presidentes, eu já não gosto de falar líderes africanos, é melhor dizer os presidentes africanos, obviamente que conseguiu contornar este elemento. E está aqui, e eu costumo dizer que sai vencedor deste processo eleitoral, a Igreja Católica. Porque, na verdade, a comunidade internacional, a região dos Grandes Lagos, a SADC, a União Africana, as Nações Unidas e a própria União Europeia não conseguiram reunir as partes. Foi tudo por água abaixo. Foi graças à própria Igreja Católica que conseguiu reunir as partes e encontrar um denominador comum, que é a realização das eleições. Mesmo assim, as datas que foram postas e que foram propostas foram todas datas um tanto quanto suspeitas, né? Portanto, realizar eleições num país cristão, dia 23 de dezembro, quando as pessoas estavam preocupadas com outras coisas, era efetivamente um indício. Lá, portanto, passou. É um detalhe para se ter em conta. Realizar eleições no dia 30 de dezembro, quando as pessoas estavam a preparar a passagem de ano, era efetivamente um elemento. Isso é só para, portanto, sustentar o elemento que o Amilcar trouxe aqui em função do anúncio dos resultados eleitorais, que eram na calada da noite, outros quando as pessoas estavam distraídas, enfim. E esses detalhes foram demonstrados já faz tempo. E agora, eu penso que sai derrotado neste processo todo a comunidade internacional. Sai derrotado. E a própria SADC, eu não sei se aquele comunicado eu posso considerar um comunicado da SADC, porque não foi subscrito por os países da SADC, foi simplesmente, tanto assinado pelo presidente da Namíbia. Portanto, eu não sei, efetivamente, dias antes estavam reunidos e a ideia era partirem para o Congo Democrático, poderem coagir o presidente Joseph Kabila, ou seja, as autoridades congolesas, para não anunciar. Não sei como é que esse... Decisões estão por consenso. Mas onde é que reuniram os consensos? Porque a delegação estava para partir na segunda-feira.
A delegação partiria na segunda-feira. E foi efetivamente na madrugada de segunda-feira que saiu, ou seja, na madrugada de segunda-feira, sábado para domingo. Exatamente. Mais ou menos 5 horas de domingo. Foi exatamente isso. Quando sai os resultados eleitorais definitivos. Obviamente que foi aqui e eu acho, e concordo aqui com o professor, que tem que ver com isso, que eu acho que a SADC e a União Africana, sobretudo a região dos Grandes Lagos, não tinham moral de poder, e como disse já anteriormente, de poder, portanto, proibir o anúncio das eleições. Porque, e como disse também há bocado, tanto a SADC quanto a região dos Grandes Lagos, sobretudo esses, eles viram, acompanharam pávida e serenamente a construção deste processo eleitoral fraudulento. Só para concluir, olhando para este processo todo, eu entendo que ainda assim, tanto optou-se pelo mal menor. Muito mais vale, tanto ter aqui um presidente que é legal, como já se disse aqui, que eventualmente venha a ter capacidade de poder organizar o seu próprio país. Não sei se isso vai acontecer, mas temos aqui a plena certeza de que a aliança do movimento presidencial, é isso, do presidente Kabila, tem o controle do parlamento. Dos 500 deputados, ele tem os 350 deputados. E depois, com o próprio presidente Tshisekedi, poderem fazer aquilo que o povo congolês quer. Portanto, estamos aqui diante de um processo um tanto quanto sensível, e que se merecer a atenção das autoridades sobretudo locais, hão de ser resolvidos. E depois tem aqui a própria moral da missão enviada, que tinha sido identificada para poder aconselhar as autoridades congolesas para não anunciar os resultados eleitorais. Portanto, dentre os quais está o presidente Paul Kagame, ou seja, seria ele o coordenador desta comissão. Mas o presidente Paul Kagame também tem pouca moral de poder chamar a atenção no presidente Kabila. O presidente fez um referendo para poder continuar e agora está aberta a sua própria continuidade presidencial até 2031. Ele submeteu o artigo 101 da sua própria Constituição para poder abrir-se. Ele vai continuar até 2031. Não obstante a boa coisa que tem vindo a fazer. Pronto, isso não é posto de parte, mas a democracia não tem nada a ver com isso, porque portanto, penso eu que o presidente Paul Kagame não é o único, portanto, visionário do Ruanda. Depois temos um presidente que lidera, portanto, a região sobre os Grandes Lagos. O presidente, portanto, Sassou Nguesso, há até bem pouco tempo, realizou eleições, né? Portanto, fez um referendo, já não tinha condições de candidatar-se em função da idade e em função dos seus limites, portanto, dos limites que se impõem na Constituição para a sua própria candidatura. E mais, aquilo que nós assistimos no Congo Democrático, portanto, o corte da internet, eu penso que o presidente Kabila inspirou-se no Congo-Brazzaville, porque quem começou a desligar a internet em plena época eleitoral foi efetivamente o presidente Sassou Nguesso. E logo eu penso que os mais velhos desse continente devem dar exemplo aos presidentes muito mais jovens para poder seguir aquilo que, portanto, impõe a própria verdade democrática. Obrigado, Israel Bonifácio. Mas jovens, o Kabila é jovem? É isso que eu disse, o Kabila inspirou-se nos mais velhos. Alterar a Constituição. E era só para recordar, o presidente Kabila não ganhou só as eleições legislativas. Não ganhou só as presidenciais? Não, as legislativas ele ganhou também. As locais. Ganhou em 22 das 26 províncias, senadores, governadores provinciais, deputados provinciais. Era incontornável. Então, dos 500 deputados, tens 350. São nomeações, se formos rigorosos. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Depois, quando voltarmos, vamos abordar a questão do Zimbábue, porque o presidente zimbabueno regressou ao país. Ele estava a fazer uma digressão por vários países. Já não foi ao Fórum Mundial de Davos, na Suíça. Esteve no Cazaquistão e também na Rússia. Cancelou, digamos, a viagem à Suíça, onde iria participar no Fórum Mundial de Davos, por causa da situação socioeconómica no seu país. Não está muito boa. O aumento dos combustíveis levou a que várias franjas da sociedade zimbabuiana se manifestassem na rua. A repressão policial, segundo